Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E seguimos com a atualização da guerra no Golfo, que começou com os ataques genocida do eixo imperialista Israel-Estados Unidos contra o Irã em fevereiro deste ano, enquanto o ditador Donald Trump ainda negociava com Teherã sobre o programa nuclear iraniano por meios diplomáticos. Na ofensiva, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, foi morto e uma escola de meninas atacada, deixando mais de 100 pessoas mortas, principalmente estudantes. Em retaliação, o Irã fechou o canal de Hormuz, braço marítimo por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo. Houve um curto período de trégua que foi interrompido por mais ataques estadunidenses a usinas de energia e dessalinização em territórios iranianos. Após quase 15 dias de ataques estadunidenses e retaliações iranianas, o ditador imperialista Donald Trump anunciou o retorno à mesa de negociação de paz com Teherã na última segunda-feira. Segundo o presidente estadunidense, ele mandou suspender um ataque maciço que faria contra o Irã a pedido de países aliados da região e, de acordo com Trump, a pedido também do governo iraniano. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores do Irã negou que está conversando com os Estados Unidos e disse estar negociando apenas com a Arábia Saudita, Paquistão e Omã sobre uma rota segura temporária no Estreito de Hormuz. De acordo com a mídia estatal iraniana, o ministro manteve uma série de conversas telefônicas de alto nível na noite de domingo com o príncipe saudita Faisal bin Farhan Al Saud e com o chefe do exército do Paquistão, Azim Munir. Esta foi a segunda rodada de telefonemas diplomáticos em 24 horas. A pauta foi a situação atual e o estabelecimento de segurança e estabilidade na região. O ministro ainda afirmou que qualquer agressão ou ação hostil por parte dos Estados Unidos e de Israel será recebida com uma resposta firme e proporcional. O príncipe saudita Mohammed bin Salman também conversou com o imperialista Donald Trump e defendeu uma redução da escalada do conflito e expressou preocupação com os planos de atacar o Irã. O Estreito de Hormuz está intransitável desde que os confrontos entre Estados Unidos e Irã foram retomados em 8 de julho. Embora o ditador americano tenha cancelado os planos de atacar o Irã, Teherã não deu sinais de mudança em sua posição em relação à hidrovia. Um porta-voz do governo persa advertiu no domingo que um entendimento com Omã sobre uma nova rota de navegação não significa que o Estreito de Hormuz será reaberto. Navios tentaram navegar ao longo da costa de Omã, mas o Irã advertiu as embarcações contra o uso de rotas não autorizadas, o que reforça seu controle total sobre o estreito. A autoridade de Teherã ainda afirmou que a situação permanecerá inalterada enquanto a agressão dos Estados Unidos continuar. A Arábia Saudita aumentou o transporte de petróleo em uma outra via de transporte marítimo pelo estreito de Bab el-Mandeb. Mas essa rota também tem sido alvo de ataque dos rebeldes Houthis do Iêmen, grupo que também se opõe à intervenção norte-americana na região e às movimentações do Estado de Israel contra o povo palestino e ao Líbano. Enquanto isso, apesar de um acordo provisório mediado internacionalmente para conter as operações na região do Líbano, Israel continua suas ações de forma intermitente no sul do país. A desconfiança mútua e os disparos de projéteis mantêm um ambiente de hostilidade ativo. Dezenas de novas baixas foram registradas recentemente no sul do país em meio a violações de acordo de cessar-fogo. O número total de mortes no Líbano devido aos confrontos com Israel já ultrapassou 4.100 pessoas. E lembrando que a intervenção norte-americana não fica apenas no Oriente Médio. Na América Latina a situação é bastante grave, desde o sequestro do presidente da Venezuela e uma imposição de controle direto das empresas de petróleo venezuelanas, o aumento do embargo a Cuba e o tarifaço no Brasil. As ações de Trump atacam a soberania de diversos países, inclusive a do Brasil. Para nós brasileiros, a derrota da ofensiva dos Estados Unidos no Irã é fundamental. Vamos reforçar isso
tem a ver com coisas muito simples das nossas vidas, inclusive o preço da comida que colocamos na mesa, o preço do transporte, da conta de luz e da conta de água. E após o recesso parlamentar que acabou dia 31 de julho, os deputados e senadores já voltaram ao trabalho. Mas o Congresso Nacional terá apenas 2 semanas em regime de esforço concentrado antes que as eleições ocupem definitivamente o centro das atenções dos congressistas que não querem perder a sua boquinha. O calendário anunciado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prevê sessões entre os dias 10 e 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. Na prática, serão poucos dias para deliberar sobre temas que afetam diretamente a vida da população trabalhadora, como a PL da misoginia e a PEC sobre redução da escala 6x1 e diminuição de jornada de trabalho. Enquanto milhões de trabalhadores enfrentam jornadas exaustivas, salários achatados e condições de trabalho cada vez mais duras, o Congresso Inimigo do Povo irá reduzir sua atividade justamente no momento em que importantes reivindicações aguardam votação. A decisão mostra mais uma vez o descaso dos parlamentares com temas que interessam a nossa classe, a classe trabalhadora. Uma das reivindicações mais importantes da categoria nos últimos anos é uma das pautas que segue travada no Senado. A medida representa a possibilidade de reduzir jornadas desgastantes e garantir mais tempo para descanso, convivência familiar, estudo, lazer e cuidados com a saúde dos trabalhadores, além de ser uma medida necessária para o aumento dos empregos. Mas Davi Alcolumbre, em conluio com empresários escravocratas, simplesmente engavetou a proposta desde que ela foi aprovada na Câmara em maio. Ele sequer encaminhou o texto para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A intenção é adiar a votação para depois das eleições, evitando assim que os senadores votem contra a PEC em plena campanha eleitoral, sob o risco evidente de perder votos, já que a medida tem amplo apoio popular. Os patrões, que em sua maioria são contra a proposta, querem preservar o modelo que garante maior exploração, mantendo a jornada semanal de 44 horas, mesmo diante das transformações tecnológicas e dos ganhos de produtividade acumulados nas últimas décadas. Enquanto isso, milhões de trabalhadores continuam submetidos a rotinas exaustivas com apenas um dia de descanso por semana. E os parlamentares trabalharão apenas 2 semanas no mês de agosto e setembro. É uma piada pronta de mau gosto. Do lado de cá, o Sindirrede e a CSP com Lutas reforçam o pedido às centrais sindicais para um chamado de paralisação total do trabalho e realização de um grande ato de pelo menos um dia. Seria criminoso perder a oportunidade de aprovar a redução da jornada de trabalho e deixar a votação da pauta para depois das eleições. Um risco real. E ontem os ferroviários de São Paulo deram uma resposta ao caos gerado pela privatização do transporte sobre trilhos na capital com uma greve por tempo indeterminado para denunciar a política do governador Tarcísio de Freitas. A mobilização foi aprovada em assembleia dia 24 de julho, data posterior aos eventos caóticos que prejudicaram centenas de usuários das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. Eles enfrentaram graves falhas com incêndios e explosões nos vagões. As cenas rodaram o país e ganharam manchetes dos principais telejornais. Os acontecimentos foram consequência direta da administração das vias ter sido transferida para a iniciativa privada. A empresa Trivia Trens havia assumido o controle apenas 3 dias antes, no dia 21. Diante da crise, a Arte SP, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, determinou que a estatal CPTM retome emergencialmente a operação das 3 linhas pelo período mínimo de 90 dias. Esse é um dos principais problemas denunciados pelo programa Voz da Rede, que podem ocorrer na privatização de empresas públicas. Os novos trabalhadores não têm experiência e muito menos expertise para lidar com situações diversas e principalmente de emergência. E a pergunta que fica no ar é: se a Companhia Paulista de Trem Metropolitana é boa para conter a crise gerada pela empresa privada, por que não pode voltar a realizar o serviço que exerceu sem grandes intercorrências por décadas antes de privatizarem as linhas? Os dados oficiais do primeiro semestre de 2026 apontam um crescimento de 27% nas falhas em trens e metrôs paulistas em relação a 2025. Isso é o equivalente a mais de uma falha por dia. O que o governo do estado de São Paulo não conta é que o modelo de empresas privadas lidando com o serviço essencial é um mecanismo criminoso de escoamento das riquezas públicas para os cofres de mega empresários do setor.
Além do Brasil, só a Argentina também privatizou seu metrô. E 8 candidatos ao governo de Minas Gerais já foram oficializados pelas convenções partidárias para as eleições de 2026. São eles: Alexandre Calil, pelo PDT, Ben Mendes, pelo Missão, Gabriel Azevedo, pelo MDB, Indira Xavier, pelo UP, Matheus Simões, pelo PSD, Patrus Ananias, pelo PT, Rafael Duda, pelo PSTU e Túlio Lopes, pelo PCB. Os outros partidos têm até 5 de agosto para lançar o nome do candidato e até 15 de agosto para inscrevê-lo no TSE. E até dia 1º de setembro, crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar suas cadernetas de vacinação nos postos de saúde de BH. É a campanha de multivacinação. A aplicação do segundo reforço da poliomielite para crianças de 4 anos também vai estar disponível. Se você tem criança em casa, aproveite para imunizá-la. Vale lembrar que nos Estados Unidos, por causa das campanhas do governo contra as vacinas, o país está enfrentando o maior surto de sarampo dos últimos 35 anos, impulsionado diretamente pelo negacionismo. Fique atento e confie na ciência. E a Câmara Municipal de BH está cada dia mais ousada em suas investidas inconstitucionais. O projeto que trata da criminalização da cristofobia foi aprovado em primeiro turno no dia 13 de julho e prevê multas de R$ 4.500 a quem promover ataques à fé cristã. O valor pode dobrar em caso de reincidência. A intolerância religiosa já é um crime no Brasil. Vale lembrar que já existe a Lei Federal 7.716/1988, que define a intolerância religiosa como crime inafiançável e imprescritível. A Constituição Federal de 1988 também garante a liberdade de crença e o livre exercício de cultos. Esse tipo de iniciativa, querendo privilegiar determinada religião, ajuda, na verdade, a ampliar as disputas religiosas e não a estabelecer o respeito necessário. A exemplo do que aconteceu no show do comediante Thiago Santinelli na capital mineira. Um grupo de pessoas estava cerceando a entrada dos espectadores e exorcizando quem acessava o teatro. Quando o humorista foi questionar o grupo, foi acusado de intolerância religiosa e detido pela PM de Minas Gerais. Outro caso bastante preocupante, ocorrido há algumas semanas, foi o de uma procuradora que questionou a oração feita por uma magistrada no início de um evento do Ministério Público. A procuradora questionou que em um Estado laico, como determina a Constituição brasileira, um evento do Ministério Público não pode ser aberto por uma oração que privilegia uma religião em detrimento de outras. A cena viralizou na internet e até hoje a procuradora está sendo perseguida por representantes de algumas instituições religiosas que atuam na tentativa de criminalizar as outras religiões, principalmente as de matriz africana. Esses vereadores são os mesmos que querem impedir crianças de frequentar blocos afros e parada LGBTQIA+. Precisamos ficar atentos ao uso da fé para disseminar mais preconceito. Somente no mês de julho aconteceram 2 ocorrências de intolerância religiosa em Belo Horizonte. No início do mês, numa escola do bairro Cidade Nova, uma jovem de 13 anos foi vítima de ameaças, intolerância religiosa e ofensas preconceituosas feitas por um colega de classe. A segunda ocorreu no final de julho, quando uma jovem de 19 anos foi vítima de perseguição seguida de atropelamento. O suspeito é vizinho da vítima e proferiu ofensas motivadas por intolerância religiosa contra um ato de umbanda na região metropolitana de BH. Especialistas e análises técnicas apontam que a proposta possui falhas constitucionais graves, como afronta ao Estado laico e usurpação de competência, pois já existe uma legislação sobre o assunto. Fique atento, só a força do nosso voto pode mudar essa situação. E ontem, em mais um capítulo triste da história recente de BH, a Câmara de Vereadores aprovou a criação do Dia do Conservadorismo, Deus, Pátria e Família. Enquanto a cidade enfrenta falta de saúde, transporte caro, violência e escolas sucateadas, a Câmara Municipal promulgou o Dia do Conservadorismo. A proposta é tão estapafúrdia que não vai nem ser feriado. Uma verdadeira afronta à Constituição que prevê um Estado laico. E o projeto de lei 1338 de 2022, chamado de Homeschooling, que regulamenta o ensino domiciliar no Brasil, segue travado no Senado, mesmo depois do pedido de urgência protocolado no dia 30 de junho por senadores do Partido Liberal. Mesmo com o lobby dos conservadores, a mesa diretora travou o pedido de urgência, mantendo a matéria na Comissão de Educação.
O PL foi aprovado em 2022 na Câmara dos Deputados. E agora, há poucos meses das eleições, os senadores de extrema-direita se articularam para pedir urgência no projeto para evitar a tramitação na comissão e ir direto para o plenário. Desde 2022, esse grupo tenta de diversas maneiras autorizar o homeschooling no país, tentando incluir a liberação, inclusive durante a aprovação do PNE, o Plano Nacional de Educação, e do Sistema Nacional de Educação. Felizmente, foram e continuam sendo derrotados. Essa pauta era o carro-chefe em educação durante o governo do golpista e presidiário Jair Bolsonaro. Os parlamentares que se mobilizam pela pauta defendem que as famílias têm o direito de escolher como querem educar seus filhos. Em 2018, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que a prática não é ilegal, mas precisa ser regulamentada para ser permitida. O projeto em tramitação no Senado define que os pais, ao optar pelo modelo, deverão apresentar um plano de atividades e entregar relatórios semestrais que serão fiscalizados por uma escola. E só podem adotar essa modalidade os pais que tiverem ensino superior ou curso técnico. Em regime de urgência, todas essas premissas teriam sido derrubadas. Centenas de organizações da área da educação e correlatas se manifestaram contra a aprovação do homeschooling. Elas defendem que os direitos constitucionais das crianças e dos adolescentes à educação, convivência social e proteção se sobrepõem à escolha dos pais e que o modelo amplia desigualdades educacionais, dificulta a identificação de situações de abuso, negligência e violação de direitos, além de reduzir o espaço de fiscalização do poder público na educação.